Atos dos Apóstolos. Quando nós falamos Atos dos Apóstolos, estamos falando aqui da atitude dos apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, vamos fazer menção à palavra do Senhor. Apenas um versículo de número 1. Quem achou, diga glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. Eu quero que você repita comigo, em nome de Jesus. Após mim você repita: estavam. Mais forte, mais com autoridade: estavam todos concordemente no mesmo lugar. Aplaudindo ao Senhor, você pode tomar o seu assento. Deus abençoe o pastor Diego, sua vida, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu fiz a leitura da palavra de Deus em uma tradução que chamou muito a minha atenção. Em uma tradução em que eu estava estudando e o próprio Deus abriu a minha visão espiritual na madrugada de hoje, quando nós estávamos adorando a Deus aqui neste lugar. Algumas traduções vai dizer: estavam todos reunidos no mesmo lugar. A tradução que eu fiz a leitura para você, está escrito: estavam concordemente no mesmo lugar. Essa tradução que chamou minha atenção porque, pastores, nos dá a interpretação de que não adianta estar reunidos no mesmo lugar. Temos que estar concordemente no mesmo lugar. Talvez você não entendeu. Tem pessoas que entram na igreja e ela não concorda com o culto. Ela não concorda com quem vem pregar, com quem vem louvar. Ela não concorda do que está acontecendo, porque a pessoa ela acaba vivendo no natural. Mas quando nós entramos num ambiente como esse, e estamos em concordância, o céu se abre, a glória de Deus desce, a unção do Senhor é manifestada. Quer uma prova? Na madrugada de hoje que nós estávamos adorando a Deus aqui. Pastor, podia ser que 2 ou 3 entrou aqui com o coração endurecido e disposto a ficar no Egito. Mas quando nós começamos a cantar o primeiro louvor, foi quebrada uma barreira espiritual. Quando nós começamos a adorar o Senhor no primeiro louvor, o céu verdadeiramente se abriu para a igreja do Senhor. E eu pude contemplar pelos olhos espirituais que todos que estavam reunidos na casa foram cheios do Espírito de Deus e começaram a receber uma unção poderosa do céu. Todos que estavam aqui em concordância pôde sentir a glória de Deus, a unção do Senhor. Então há uma diferença entre estar reunido do que estar concordemente no mesmo lugar. Eu acredito que você saiu da sua casa para entrar aqui nesta noite, para adorar a Deus em concordância com o seu irmão que está do seu lado, em uma só fé, em uma só adoração, porque os céus está aberto para a igreja do Senhor nesta noite, e Deus tem coisas novas para aqueles que deixou tudo lá fora, deixou as propostas de Satanás para viver o propósito de Deus aqui nesta noite. Deus está abrindo o céu para a sua vida. Deus está derramando uma cachoeira de unção. A partir de hoje o teu ministério não é o mesmo. A partir de hoje o teu ministério não será mais o mesmo. Você vai entrar na casa do Senhor em concordância. Você vai entrar na casa do Senhor dizendo: Deus, eu não quero ser quem eu sou até aqui. Eu não quero ser quem eu sou. Eu quero mudança. Eu quero novidade de vida. Ei, até mesmo aqui a Bíblia vai dizer, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, nós vamos fazer a leitura e nós vamos ver o texto que está falando de uma das promessas mais importantes
cumpridas pelo próprio Deus, a saber, o derramamento do Espírito Santo de Deus. Eu imagino que é uma das mais importantes promessas realizada principalmente para a igreja primitiva. Por quê, pastor? Porque sem a presença do Espírito Santo, sem o poder que veio dos céus, eu imagino que aquela igreja não ia dar continuidade ao Evangelho de Cristo. Eu imagino que aquele povo não ia permanecer de pé, devido às tribulações, devido às perseguições, devido a vários mártires. Eu imagino que sem esse poder do alto, eles não iam chegar e concluir aquilo que foi imposto sobre a vida deles. É por isso que o Senhor colocou essa palavra no meu coração, porque hoje o céu está aberto, e o Senhor quer derramar desse poder que vem do céu, porque Ele sabe que você tem muito que caminhar ainda. Deus sabe e conta com você nesses últimos dias para um grande propósito de Deus. O Senhor sabe que você precisa de poder, então levanta sua mão. Não faça desse culto como um culto natural. Eu paguei o preço para estar aqui, para trazer uma palavra para você que está me ouvindo. Eu estou dizendo como profeta: o Senhor está liberando poder para a igreja. O Senhor está liberando poder para a igreja. Sabe por quê? Porque o inimigo oprime, o inimigo persegue, mas quando tem adorador, quando tem mão levantada para o céu, adorando ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, que nesse momento o Senhor, Ele começa a derramar do céu uma cachoeira de unção, de poder, de autoridade, de renovo para a sua igreja. Receba aí, receba o poder do céu, receba o poder que vem do alto. Você precisa, receba. Pega aí, meu irmão, esse poder para você dar continuidade àquilo que Deus incumbiu você. Essa promessa, cumprimento das Escrituras, derramamento do Espírito Santo, foi profetizado pelo profeta Joel, no seu livro, capítulo de número 2 e versículo 28. Naqueles dias, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão visões. Eu acredito na minha geração. Eu acredito que essa geração dos últimos dias, haverá um grande avivamento por esses dias agora. Haverá um grande avivamento do céu, a começar por aqui, a começar pela minha vida, a começar pela sua vida. Deus conta conosco. Deus conta conosco para uma grande obra nessa terra. O propósito de Deus é maior do que as propostas de Satanás para a sua vida, meu irmão. Os nossos filhos, as nossas filhas profetizarão, os nossos velhos sonharão, os jovens terão visão. E essa igreja não vai ser uma igreja natural como muitas que estão aí fora. Essa igreja será uma igreja de rabiscos, aonde não se curvaram a deuses estranhos, aonde acredita nessa promessa e espera todos os dias. Derrama poder, Senhor, derrama poder, Senhor. Tem pessoas, meu irmão, que entram num culto como este natural, mas eu entro num culto como este pedindo: Senhor, derrama poder do céu, derrama poder sobre a minha vida, derrama poder sobre a tua igreja, derrama poder sobre os obreiros, derrama poder sobre os nossos pastores, porque nós precisamos para dar continuidade ao Evangelho de Cristo até o arrebatamento. A promessa do Espírito Santo também foi falada pela pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lucas capítulo de número 24, versículo 49. Quando Jesus tinha sido morto, ressuscitou ao terceiro dia. A Bíblia vai nos dizer, pastores, em Atos capítulo de número 1, que o Dr. Lucas vai relatar para nós que Jesus, após a sua morte, a sua ressurreição, ele aparece cerca de 40 dias com provas infalíveis que havia ressuscitado dos mortos.
E no livro de Lucas, Jesus vai dizer, em um momento que aparece para os discípulos, ressurreto, Lucas 24:49, eis que envio sobre vós a promessa do Pai, ficai porém em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Quando eu faço essa leitura, eu alegro o meu coração, porque nós vamos ver Jesus alertando os discípulos, olha, tem uma promessa. Então automaticamente, os discípulos vão viver a vida depois que Jesus falou isso, sabendo que ia haver uma promessa. Mas Jesus, Ele estabelece um propósito. Que propósito é esse? Ficai em Jerusalém. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejai-vos revestidos de poder. Tem pessoas que está trocando esse propósito por propostas de Satanás. Tem pessoas que estão deixando o propósito de Deus para viver as propostas de Satanás. Tem pessoas que não estão aguentando a situação, as dificuldades, as provações, e ela está dizendo, eu vou fugir de Jerusalém, eu vou para outro lugar, eu não vou esperar promessa nenhuma, eu vou tentar minha vida em outro lugar. Mas Jesus adverte eu e você, tem promessa, mas também tem propósito. Ficai em Jerusalém, ficai na casa tem poder, na casa tem unção, na casa tem promessa. Ei, meu irmão, quantas pessoas estão perdendo as promessas por viver até mesmo as vontades da carne? Quantas pessoas estão vivendo as propostas de Satanás, saindo da casa do Pai? Ei, meu irmão, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver o filho pródigo saindo da casa do Pai. Por quê, pastor? Porque recebeu proposta de Satanás. Sai da casa, porque eu tenho algo a te oferecer. Pede a herança do seu pai, porque lá você vai viver as suas vontades carnais. Você não precisa disso. Você não precisa viver nessa miséria. Você não precisa esperar tantos anos para receber a herança do Pai. Vai agora, vai agora. E o filho pródigo, ele sai da casa do Pai, mas no seu coração ele já estava desviado dentro da casa do Pai. Porque é um filho que entende que tem que sair da casa e não vê que a casa do Pai é o melhor lugar a se estar, ele já está desviado faz muito tempo. Mas ele sai do propósito do Pai, até mesmo recebendo proposta de Satanás. Mas deixa eu dizer uma coisa aqui para você, o propósito de Deus é eterno. As propostas de Satanás têm data e validade. Vai acabar uma hora vai se arrepender, uma hora até mesmo a vida vai lhe ensinar. Mas eu quero dizer para você que tem pessoas que entrou aqui, que até mesmo recebeu proposta de Satanás, quase despingolou, mas não despingolou, está aqui. Ei, meu irmão, continua no propósito de Deus, continue na casa do Pai, até que do alto seja revestido de poder, de autoridade. Continua na casa do Pai, continua, não aceita as propostas de Satanás na sua vida. Aplauda o Senhor bem forte. Jesus estabeleceu um propósito. Tem promessa, mas também tem que ficar na casa. Tem promessa, mas também tem que ficar em Jerusalém. Por quê, pastor? Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver 500 pessoas no cenáculo, esperando uma promessa, mas 380 delas não suportaram esperar. 380 delas não suportaram aguardar a promessa do Pai. Ei, e a Bíblia vai dizer que no momento em que estavam reunidos concordemente no mesmo lugar, eram 120 que não se apostatou, era 120 que acreditou até o fim, acreditou que uma hora ia chegar. E eu quero profetizar na sua vida que essa hora é agora, a hora
da promessa. Sabia que hoje pode ser um cumprimento de promessa na sua vida? Se você entrou aqui espiritual, você sabe disso. Hoje pode ser a noite que Deus cumpre uma das promessas que Ele tem para a sua vida. Ei, quer uma prova? Eu vou provar para você. Era no dia de Pentecostes. Sabemos que no dia de Pentecoste era a época de festa tradicional dos judeus. Enquanto todos estavam reunidos no lugar, tinha 120 concordemente reunidos no cenáculo, esperando a promessa do Pai. Eu estou dizendo, Deus está levantando uma geração que vai profetizar. Deus está levantando uma geração que não vai se acovardar, que vai esperar a promessa do Pai em Jerusalém. (380) falou: deram ouvido às propostas de Satanás. 380, eu imagino que os seus familiares falavam assim: ô meu filho, para com isso. Fica aí no cenáculo todo dia orando. Porque a Bíblia vai dizer que todos perseveravam unanimemente em oração. Vai todo dia agora para o cenáculo orar. Porque os discípulos eram assim: eu vou agora, eu vou para o cenáculo. E quando eles chegavam lá, eles ajoelhavam e falavam assim: é hoje, é agora. Derrama poder do céu, Senhor. É hoje, é agora. Mais um cumprimento de promessa na minha vida. E eles oravam. Eu imagino que quando eles entravam, eles oravam com toda a fé. Mas não aconteceu naquele dia. Aí no outro culto eles entravam e diziam: é hoje, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje. Aí não acontecia no outro culto. Ele entrava no outro culto assim, ó: é hoje, é hoje. Derrama poder do céu, derrama poder do céu. Aí não acontecia. Aí eles entravam de: é hoje, é hoje. Derrama poder do céu. E os 380 que desistiu falavam: olha lá, agora virou religioso. Agora não dá para conversar mais com ele. Agora é só ir para o cenáculo e dizer: é hoje, e dizer: é hoje, acreditando na promessa. Ei, meu irmão, vale a pena esperar no cenáculo, vale a pena esperar a promessa do céu, porque é hoje para a sua vida. É hoje que Deus cumpre uma das promessas. Quem recebe essa palavra? Quem recebe esse poder que vem do céu? Levanta a sua mão e começa a glorificar. Levanta a sua mão e começa a adorar. Você que está me assistindo na sua casa, você que está me ouvindo pela Rádio Semear, é hoje mais um cumprimento de promessa na sua vida. Pode adorar porque o Senhor já está na casa. Pode engrandecer porque é hoje. Talvez você não acredita, mas eu acredito. Pode ser hoje. É hoje, é hoje, é hoje que o Senhor cumpre mais uma das promessas na minha vida. Quando nós aprendemos isso, o culto não fica mais natural. Se nós aprendemos isso, o culto não fica mais na carnalidade. Quando você aprende isso, você já entra marchando na igreja. É hoje, meu Pai, é hoje que o Senhor vai usar mais uma vez o pastor Edilson, e o Senhor vai falar comigo. É hoje que o Senhor vai abrir a minha visão, e eu vou falar em língua estranha, vou profetizar, vou entregar os seus mistérios. É hoje, Senhor, que os céus vai se abrir para a minha vida. Quando você aprende isso, você já não fica mais natural, meu irmão. Então pegue isso para o seu ministério. Aprenda com os discípulos. Aplauda Jesus. Aprenda uma coisa: Deus, ele nunca trabalha com propostas. Deus, ele estabelece um propósito. E esse propósito muitas vezes tem perseguição. Muitas vezes tem sofrimento, angústias. Parece que nunca vai chegar.
Mas quer um recado? Não saia do propósito de Deus. Satanás, ele tem proposta, mas como eu disse, a proposta de Satanás tem prazo e validade. Ela nunca será maior do que o propósito de Deus na sua vida. E o que me entristece o coração, que nesse momento, numa data como essa, de festa para o mundo, tem igrejas trocando propósito por propostas. Tem pastores trocando o propósito por propostas. Louvado seja Deus porque você está na casa. Pastor, só Deus sabe o quanto Satanás ofereceu proposta nesses últimos dias. Louvado seja Deus porque você não caiu na proposta de Satanás. Ficais firme em Jerusalém. Ficais firmes na casa do Pai. Porque pode ser hoje, e é agora, o momento em que Deus realiza um milagre na sua vida. Jesus, ele vai falar assim para os discípulos, já ressurreto: eis que envio sobre vós a promessa do Pai. Ficai, porém, em Jerusalém, até que do alto sejai-vos revestidos de poder. Nós aprendemos que primeiro Jesus apresenta a promessa, segundo, ele estabelece um propósito. Mas eu quero dizer para você que os 120 que ficaram foram que permaneceram. Porque propósito não é para quem chega na casa e sai. Propósito não é para quem chega na igreja, fica um mês e no outro dia está em outra igreja falando mal. Não, propósito, a promessa é para quem permanece. Percebe-se que o número de pessoas que receberam a promessa foi inferior ao número de pessoas que receberam a promessa de Deus. Foram só 120, mas tinha 500. Os 380 que saíram não conseguiram esperar, não conseguiram ficar firme com um propósito estabelecido pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Nós aprendemos algumas lições nas palavras de Jesus. Que primeiro, o propósito não é para aventureiros. O propósito é para quem permanece fiel a Ele. O propósito não é para aquele que desacredita, que vive na carnalidade. O propósito é para quem anda em espírito. O propósito é para quem acredita que daqui a pouco, e pode ser de repente, Deus pode abrir esse céu e derramar uma unção de poder e de glória aqui nessa noite. Segundo, o propósito sempre será maior do que a proposta. A proposta nós entendemos que é o próprio Satanás, que ele lança para a sua vida porque ele sabe que vai saciar a sua carne. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vamos ver Jesus sendo tentado por Satanás. E a Bíblia vai dizer que Jesus é levado para o deserto. E no momento que ele é levado para o deserto, ele jejua 40 dias. E no último dia, Satanás apresenta para ele e diz: se tu és o Cristo, transforma essa pedra em pão. Porque Satanás sabia que naquele momento a carne de Jesus estava fraca, estava necessitada de alimento físico. Mas Satanás se esqueceu que o Espírito do Mestre estava fortificado no propósito. Jesus estava fortificado num propósito. E ele diz para Satanás: apartai-vos de mim, Satanás, porque eu tenho um propósito. Qual? Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Apartai-vos de mim, Satanás, porque adorarás somente a Ele, ao Pai, e somente ao Pai se prostrará. Apartai-vos de mim, Satanás, porque eu não vim fazer a minha vontade, eu vim estabelecer um propósito entregado pelo meu Pai. Eu não vim fazer a minha vontade, e o meu propósito é chegar na cruz do Calvário, e não tem Satanás nenhum que vai atrapalhar o meu propósito. Ei, meu irmão, você tem um propósito estabelecido por Deus. Não é Satanás nenhum que vai
desviar você desse propósito. Não é Satanás nenhum que vai tentar a sua vida e você vai receber as propostas de Satanás. Apartai-vos. Deus, Ele nos deu autoridade para resistir o diabo na fé, para ele fugir de nós. E através do nome de Jesus, o Satanás tem que bater em retirada. Ele tem que ser queimado no nome de Jesus. Mas há uma coisa que a Bíblia nos ensina, que nós não podemos lutar, que é contra a nossa carne. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vamos ver que a carne, à luz da palavra, nós temos que fugir dela. Satanás e seus demônios nós podemos enfrentar no nome de Jesus. A carne, nós temos que fugir dela. Aí tem pessoas que ficam brincando com a carne. Eu não resisti, a carne foi maior do que eu. Mentira de Satanás, é porque você brinca com a carne. Pastor, quando eu olhei eu já cobicei. Mentira de Satanás, meu irmão, porque você está brincando com a carne. Pastor, quando eu vi eu já caí no pecado. Mentira de Satanás, é porque você está brincando com a carne. Pastor, me prova. Eu vou provar para você. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver José no Egito. E quando ele estava na casa de Potifar, a Bíblia vai dizer assim, que até mesmo Potifar não estava na casa. A mulher de Potifar, ela vai olhar os seus servidores e vai dispensar todos da casa. E José, quando entra para fazer conforme ele fazia todos os dias, com excelência, para servir, ele entra na casa. A mulher de Potifar agarra José e diz: agora, José, eu estou te cobiçando faz tempo, deita comigo, José. A minha Bíblia vai dizer que José não ficou brincando com a carne. José não ficou nos braços da mulher de Potifar. José, ele deixou sua capa na mão da mulher de Potifar, virou as costas e saiu correndo, fugiu da carne, porque não dá para brincar com a carne. Talvez se José ficasse nos braços da mulher de Potifar, dizendo: olha, para com isso, não quero isso, deixa para lá esse negócio. Talvez José tinha caído nas propostas de Satanás, mas quando ele vira as costas para a proposta de Satanás, deixa sua capa e sai correndo, nós vamos entender o seguinte: José, ele perdeu a capa, José, ele perdeu aquilo que ele estava em seu corpo, mas tem uma coisa, ele não perdeu o propósito estabelecido por Deus. Ele não perdeu o propósito estabelecido pelo Senhor dos exércitos. Foge da carne hoje. Mata essa carne hoje. Porque talvez você pode cair no laço de Satanás. Mas quando nós andamos em espírito, nós vamos ver Pedro perante o sinédrio, com um propósito estabelecido por Deus. E quando ele está sendo ameaçado de morte, Satanás oferece uma proposta. Qual era a proposta? Pare de pregar, pare de falar do nome de Jesus, porque senão você vai morrer. Essa foi a proposta de Satanás. E os olhos humanos parecia ser bom, né? Eu vou perder minha vida, eu vou pregar o evangelho em outra cidade, eu vou sair de Jerusalém, eu vou parar de pregar a palavra do Senhor. Parecia uma proposta boa, porque então ele não ia morrer. Mas ele disse: eu não posso deixar de falar daquilo que temos ouvido e visto. Eu não posso quebrar o meu propósito que eu tenho como mestre. Tem pessoas que estão quebrando o propósito por uma proposta de Satanás. Tem pessoas que não estão aguentando a pressão, e a proposta de Satanás parece interessante para você. Assim a minha vida vai ficar melhor. Se eu não fizer a obra, eu fico melhor. Se eu parar de profetizar, se eu parar de buscar o Senhor, talvez a minha vida financeira vai melhorar um pouquinho.
Talvez a minha vida sentimental também vai melhorar algumas coisas. Eu vou sair do propósito, só vou trabalhar, só vou estudar, porque eu quero construir uma carreira. E você está saindo do propósito pelas propostas de Satanás. Como você aprendeu aqui, as propostas de Satanás têm prazo de data de validade. Uma hora ele vai querer de volta aquilo que ele te entregou. Já os propósitos de Deus é eterno para a sua vida. O Senhor estabelece o propósito. E Ele sabe, e nós sabemos, que é eterno. Que um dia nós iremos encontrar Ele nos céus. Um dia nós chegaremos lá para ceiar nas bodas do Cordeiro. Aí o Senhor adverte eu e você: não saia, não saia, não saia do propósito de Deus, porque pode ser hoje, pode ser agora, que Deus realiza um grande milagre na sua vida. Aplauda o Senhor mais uma vez. Escute essa aqui. Sujeitai-vos a Deus, resistiu o diabo na fé, e ele fugirá de vós. Se nós examinarmos esse versículo, nós vamos entender que primeiro, nós temos que sujeitar-vos a Deus. É interessante que tem pessoas desatentas ao culto. Eu não consigo entender isso. Tem pessoas que perdem um propósito de Deus por causa de umas propostas de Satanás. Aí Satanás soa no ouvido: olha para o lado ali, olha que legal. A pessoa fica olhando, desapercebida. E a pessoa ela fica perdendo aquilo que Deus preparou para você. Como eu disse, eu não vim aqui brincar de pregar. Eu paguei o preço para estar aqui, para falar uma palavra de Deus para a sua vida. E tem pessoas que mesmo assim caem nas propostas de Satanás. Porque quando eu falei das propostas que José recebeu da mulher de Potifar, não está falando só de sexualidade não, irmão, de prostituição. Está falando de tudo que me tira a minha atenção, a minha ligação entre eu e os céus. Está falando de tudo que é barreiras para que eu venha a ser revestido de poder, de unção, de autoridade. E mesmo assim caímos nas propostas de Satanás. Quando nós olhamos para isso, sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo na fé, e ele fugirá de vós. Nós entendemos que primeiro, nós temos que sujeitar a Deus. Porque tem pessoas que querem que o diabo foge. Tem pessoas que pedem para Deus: Deus me limpa todo migrador, cortador, devorador, essa pombagira, esse Zé Pilintra, Zé Pilantra. Mas tem pessoas que não se sujeitam a Deus. Vai continuar da mesma forma. Eu queria que o diabo fugisse de mim. Se sujeita a Deus, resiste Ele na fé, e Ele vai fugir de vós. Quando Jesus, Ele lança a promessa: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, ficai porém em Jerusalém, até que do alto sejai-vos revestidos de poder. Quando nós olhamos para isso, até que, nós entendemos que Jesus não vai falar assim para os discípulos: ficai em Jerusalém, porque daqui a 2 meses eu vou mandar a promessa do Pai. Não, nós não vamos ouvir de Jesus: ficai em Jerusalém, porque daqui 3 meses, 4 meses, 1 ano, vai acontecer o milagre, vai acontecer a promessa. Não, Jesus fala: ficai em Jerusalém, até que do alto sejai-vos revestido de poder. Quando ele fala até que do alto, ele não está falando um tempo determinado. Ele está falando o que eu já acabei de falar para você. Pode ser hoje, pode ser agora, pode ser a qualquer momento que a promessa do Pai se cumpre na sua vida. É por isso que Jesus fala para nós:
Não saia do propósito. Pastor, mas eu estou esperando há tanto tempo. Pastor, faz muito tempo que eu estou esperando a promessa. Faz muito tempo que eu estou esperando um milagre. Não aconteceu, mas não vai acontecer mesmo. Porque você entra no culto natural. Mas quando você entra no culto como este e diz é hoje, é agora, pode ser mesmo. Profetiza na sua vida. Profetiza para o seu irmão então. É hoje. Profetiza, é hoje. É hoje. Mas profetiza com autoridade, com unção. É hoje. É hoje na sua vida. Eu acredito que eu saio daqui com uma promessa concretizada na minha vida. E tem pessoas que estavam quase saindo do propósito. A partir de hoje, não vai mais se curvar às propostas de Satanás. A partir de hoje vai estar firme no propósito. Satanás ofereceu e parecia ser bom. Não interessa. Os propósitos de Deus, ainda que seja doloroso, ainda que tenha luta, é maior do que essas propostas de Satanás. Eu vou permanecer até o fim. Eu vou permanecer até que do alto o Senhor libere uma das promessas sobre a minha vida. Eu fico feliz, eu quero convidar rapidamente a pastora Aline para estar louvando aqui. Ainda está no tempo. Louvado seja Deus. Rapidamente, amados. Por quê? Porque hoje o Senhor falou comigo poderosamente em casa. Eu fiquei ali em casa, amados, só fui sair do meu quarto, era 5 e pouco da tarde. Buscando a presença de Deus. Falando com o Senhor. Pedindo a palavra do Senhor. Busquei alguns estudos para trazer aqui para você. Achei interessante esse versículo. Todos estavam concordemente no mesmo lugar, reunidos no mesmo lugar. E agora que está havendo uma concordância, nós vamos adorar o Senhor. Porque é hoje. Se coloca de pé, igreja. Agora que nós estamos em uma concordância, nós vamos adorar bem forte. Numa noite em que o mundo está agora se embriagando com o vinho da contenda. Você agora vai se embriagar, mas não é com o vinho da contenda não. Você vai se embriagar com o Espírito Santo de Deus. Ei, meu irmão, quando nós estávamos aqui louvando ao Senhor, eu estava olhando para esse altar e eu estava lembrando quantos anos atrás eu estava me embriagando do vinho que traz contenda. E muitas vezes diante de um palco, dançando, pulando para Satanás. E onde eu estava aqui, em frente a um altar consagrado como esse, ao Deus eterno, todo-poderoso, e o ministério de louvor profetizando, eu pude perceber que eu estava embriagado, mas não era com o vinho da contenda. Eu estava embriagado com o poder, com a unção do poder do Espírito Santo de Deus. Isso é privilégio. Isso é privilégio para poucos. Ei, não perca o propósito por uma proposta de Satanás na sua vida. Fica firme no propósito. Fica firme no propósito. Fica firme no propósito de Deus. Adore com toda a sua força. Bem-vindo aqui em nossos corações. Toma direção, Deus, fogo consumidor. Adore ao Senhor. Impedimentos vem, face a face, Senhor. Eu disse que pode ser hoje, e é agora. Já profetiza aí para o seu irmão. Seja cheio. Seja cheio. Seja cheio. Ora mandar. Te queremos, Deus. Tu és
Tem pessoas que estão recebendo poder. Sopra em nós, Espírito Profetiza. de Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Será que você deseja, adora? Que se abre o céu, o teu reino vem, nossa bênção, nosso Deus. Que se abre o céu, o teu reino vem, nossa bênção, nosso Deus. A nossa fé não está firmada em propostas, está firmada no propósito de Deus. A nossa fé está firmada em Deus, não é nas propostas de Satanás. Que os céus fechados se abram, que o teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Receba aí o poder que vem do alto para a sua vida agora. Receba, receba agora, receba agora. Poder do céu. Ora para A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, que o teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Que os céus fechados se abram, que o teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. A Bíblia vai dizer que um certo dia o apóstolo Paulo, ele estava pregando a palavra do Senhor, cheio de poder e de autoridade, com essa promessa que eu estou profetizando para a sua vida, com o poder do céu que veio para a vida de Paulo. E certo profeta chegou nele e disse: não vá para Jerusalém, porque eu tive uma visão. Eu tive uma visão que você ia ficar preso lá em Jerusalém, então não vai. Aí Paulo vai dizer: eu posso até ficar preso, mas uma coisa eu não vou perder, é o propósito de levar a palavra do Senhor. Eu posso até perecer na carne, mas eu não vou perder o propósito. Então que se abra o céu hoje sobre a sua vida e receba agora uma cachoeira de unção, de poder, de glória, de autoridade. Receba aí, receba, receba, receba. Que os céus fechados se abram, e o teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Que os céus fechados se abram, e o teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Estão em Deus. Levanta sua mão para o céu. Uramandará sobre me cantar. Abre o céu. Sobre me cantará. O xaramandará sou. O céu está aberto neste momento. E tem pessoas que estavam aqui, que está aqui nesta noite. Porque os propósitos de Deus são maiores do que as propostas de Satanás. Receba autoridade, receba unção. Aproveita, o ambiente está propício. O ambiente está propício. Orabanda garra sobre mim.